Muito bem, pessoal. Retornando então agora ao quarto e último inciso, tá, das restrições à administração e usufruto dos pais em relação aos bens dos filhos menores de idade. Terminei me empolgando no vídeo anterior e não vi o tempo que se passou. Então me perdoem aí pela quebra do raciocínio, tá? Mas espero que a gente possa retomar a contento. Vejam só, eu dizia que no caso de Suzane von Richthofen, se ela tivesse um filho menor de idade, com 3 anos de idade, ao tempo em que, por exemplo, 3 anos de idade, ao tempo em que ela matou seus pais, ela estaria automaticamente excluída da sucessão hereditária de seus pais por ser indigna, né? Como diz a legislação lá no direito das sucessões. Ok, mas o filho menor de idade não tem por que ser punido por isso. Né? Ele que não matou os seus avós, ele que não tem culpa de ser filho de Suzane, tem que ser considerado herdeiro mesmo. Então, o que é que nos diz o legislador? Lá em direito das sucessões, o filho de alguém considerado indigno não poderá ser alcançado por essa punição, porque é mesmo, como eu dizia no vídeo anterior, uma sanção civil para eles, né? Para os indivíduos indignos. O filho com 3 aninhos ali não tem culpa de nada do que aconteceu. Então ele precisa ser considerado herdeiro. E aí, mesmo Suzane não recebendo o patrimônio de seus pais, aquele filho de Suzane receberia o patrimônio de seus avós, né? Porque ele, o filhinho, não é considerado indigno na sucessão de seus avós. Ocorre que não adiantaria de nada, gente, se Suzane não recebesse o patrimônio, mas enquanto seu filho não alcançasse os 18 anos de idade, ela pudesse ser administradora e usufrutuária desse patrimônio. Concordam? Seria um absurdo, uma imbecilidade do legislador permitir isso. Por isso, o Código, com muita sabedoria, vai dizer algo que eu acho magnífico, né? Apesar de Suzane, neste contexto, ser administradora e usufrutuária de todos os bens que seu filhinho, porventura, viesse a ter, os bens adquiridos em decorrência da transferência do patrimônio dos pais de Suzane ao filho de Suzane, estes bens, por conta de ser ela considerada homicida e por isso indigna, não poderão ser alvo de seu usufruto. Ela não vai poder ser usufrutuária, ela não vai poder usar nem fruir daquele patrimônio. Vejam que é uma norma de justiça mesmo, né? Aplicada com muita pertinência e com muita sabedoria pelo Código Civil brasileiro. E aí, então, encerramos estes 4 incisos do artigo 1693, tá? As circunstâncias excepcionais que excluem da administração e do usufruto do patrimônio dos seus filhos os seus respectivos pais, tá? Bom, aí temos, enfim, o conteúdo do direito do poder familiar. Quanto à titularidade, a gente não leu esses artigos, o 1631 a 1633, mas eu já os apresentei, tá? Depois eu peço que vocês façam a leitura, mas percebam que agora já não há mais nenhuma novidade para nós, porque nos diz o legislador que não é mais pátrio poder, e sim poder familiar, de modo que será exercido por ambos os pais, colegiadamente, exerçam ou não a guarda, estejam ou não vivendo juntos, sejam ou não marido e mulher, companheiro ou companheira, exercerão eles aí, então, o poder familiar colegiadamente. E se existir dissenso, litígio em relação ao exercício desse poder familiar, eles irão essa demanda será encaminhada ao Poder Judiciário, porque não existe mais palavra com maior peso, nem a dele, nem a dela, e o Judiciário é que vai dizer o que é mais relevante em homenagem ao princípio da primazia dos interesses da criança e do adolescente, tá? O que é mais relevante lá para aquele menor de idade, que é a razão de ser do Instituto, ok? Bom, dito isso aqui sobre o poder familiar, o que é que agora nos resta tratar? Tratar dos institutos de supressão do poder familiar, certo? Como é um poder-dever, existem circunstâncias que limitam o poder familiar de pai e de mãe em relação ao seu filho menor de idade. E aí, ao falar daquilo que eu intitulo como supressão, isso aqui é um termo meu, gente, não está lá no Código Civil, tá? Eu tento aqui aglutinar 2 institutos que são limitadores do poder familiar: suspensão e perda do poder familiar. A suspensão, o próprio nome já revela para nós, é um instituto de natureza provisória. Claro, né? Suspende-se o poder familiar quando se perceber que efetivamente existem razões para que os pais sejam afastados do exercício do poder familiar, do poder-dever, da autoridade em relação aos seus filhos. As circunstâncias de suspensão estão no artigo 1637. Ao lado da suspensão, que é algo eminentemente provisório, nós vamos falar também de circunstâncias que demandam a perda do poder familiar. E a perda é algo definitivo, né? Existem hipóteses em que o pai
e ou a mãe perderão o poder familiar. Tá? Estão também previstas legislativamente nos artigos 1635 e 1638. Tá? Quero já, antecipadamente, a gente nem abriu, vai abrir agora estes artigos para dar conta deles, mas quero de logo já dizer a vocês que, seja para a suspensão, seja para a perda, a gente tem que ter um olhar sempre muito objetivo, muito definido, muito determinado pelo que diz o legislador, porque estou falando de circunstâncias que impactam, em sua grande maioria, em restrições à autonomia do indivíduo. Então a gente não cria, não inventa aquilo que a lei não nos permite criar ou inventar. Tá? Então, seja a suspensão e, sobretudo, a perda do poder familiar, a gente vai tratar de um modo literal, ou seja, dentro daquilo que o legislador nos oferece como farol, como diretriz, como vetor, tá certo? Então eu vou, para que também não me empolgue e trate aqui e me interrompa o vídeo, eu vou parar agora, tá? Este vídeo, e no próximo a gente finaliza o estudo do poder familiar, tratando aí das circunstâncias de supressão, suspensão e perda do poder familiar, certo? Até mais então.